Existia um certo apresentador de um certo programa de entrevistas que ele tinha um costume. Toda entrevista, ao final, ele trazia sempre a mesma pergunta. E a pergunta dele era a seguinte: o que é a vida? Ele fazia a pergunta e a celebridade, o convidado em questão, respondia. Eram pessoas sempre muito seguras de si, com muita desenvoltura, mas que diante desta pergunta aparentemente tão simples, pareciam ficar muito embaraçadas. Algumas nem tanto. Todas tinham suas respostas. Mas o apresentador, ele devolvia a pergunta. De novo, ele questionava: o que é a vida? De forma muito incisiva, encarando o seu entrevistado, que ficava ainda mais desconcertado. Isso por 2, 3 ou 4 vezes. E a pessoa tentava lhe dar uma resposta que fosse satisfatória, que fosse suficiente. Ora, será que existe uma resposta certa ou errada para esta pergunta? O que é a vida? As pessoas, eu percebia, essas celebridades, que ficavam buscando uma resposta certa, se enquadrar naquela pergunta. Era como se buscassem uma fórmula que explicasse o fenômeno vida. Mas não tem uma resposta certa, nem errada. E era justamente isso que o apresentador, o entrevistador, queria demonstrar. Só que parecia não ficar muito claro para os seus entrevistados que buscavam uma resposta. Mas não há. Embora o fenômeno vida seja comum a todos nós, cada um de nós tem a sua visão, tem a sua ótica, a sua experiência, tem a sua vida. Portanto, a sua maneira de responder a esta pergunta. Estão todas certas, por mais diferentes que sejam. Sim, mas eu não quero hoje deixar para você a pergunta: o que é a vida? Porque tentar responder a esta pergunta, no final das contas, pode nos levar a desperdiçar a própria vida, tentando responder a própria vida. Então eu reformulo e deixo para você uma pergunta que eu considero muito mais interessante, e tente responder para si mesmo, para si mesma. O que eu faço da minha vida? Sim, o que é que você faz? O que é que eu faço da vida? Este fenômeno, esta dádiva comum a todos nós. Em vez de tentar responder o que é, vamos tentar entender e responder para nós mesmos. O que estamos fazendo dela? O que será que estamos fazendo deste presente, deste fenômeno chamado vida?